Existem momentos, etapas da nossa vida que nós nos sentimos realizados, uma sensação de conquista, de alcançar um objetivo, uma meta que foi alcançado, ou algo que foi superado, ou simplesmente quando alguém nos elogia, ou o gesto da gratidão de algo que praticamos, algum ato ou ação em favor de alguma pessoa. É verdade que nosso ego fica elevado, isso é normal, e toda essa sensação se completa com a alegria, por mais que se pareça com algo simples. No entanto, aquela situação, aquele elogio ou o gesto de gratidão nos atinge como um remédio, um elixir. Talvez de propósito tudo isso aconteça no momento que estamos muito para baixo, até mesmo desanimados, sem forças ou sem esperanças, pensando em desistir não de tudo, mas de algo que realizamos não só para nossa edificação, mas para os demais, ainda que seja indiretamente. Somos surpreendidos porque isso acontece em circunstâncias das quais não imaginávamos que ocorresse. Poderíamos citar tantos exemplos. Quantos momentos na nossa vida não passamos por isso? Se fôssemos escrever na nossa linha do tempo, tudo, ficaríamos a eternidade escrevendo. No meu caso, como todos podem ver, tenho essa incumbência de elaborar alguns textos voltados para a motivação na sua maioria. Dentro todos os assuntos tratados por aqui, a nossa autoestima e nosso bem-estar, através das palavras. Da poesia é a base para que essa máquina de inspiração não pare. Mas como todo ser humano, somos frágeis também, e muito mais que os demais. Porque falta a sabedoria às vezes, nos falta o conhecimento, nos falta o esclarecimento. E a técnica, não sabemos nos expressar como deveria. E ainda para piorar a situação, não somos conhecidos. Somos mais ignorados e rejeitados do que elogiados. E chega um momento que paramos para pensar e chegamos à conclusão: estou sozinho. É a hora de parar. Então, como um sinal, aparece alguém elogiando, agradecendo, falando palavras bonitas e profundas de um alguém desanimado. Agora, o que nós temos, alguém motivado. Simples assim. São momentos da nossa jornada pelas quais pensamos que estamos sozinhos. No entanto, isso não passava de uma sensação. Não estamos esquecidos e dessa forma que vejo, fiquei afastado da empresa em que trabalho e após 2 meses voltei na empresa para os trâmites necessários. Passar pelo médico e enquanto aguardava, foram chegando para o trabalho muitos amigos. E um evento me chamou a atenção. Numa das vans que chegaram, todos tinham que passar onde eu estava e tinha ali diversos amigos, mas nenhum deles parou para cumprimentar ou falar alguma coisa de longe. Só acenaram e, para minha surpresa, alguém que não tinha porquê, eu não esperava por um gesto assim. Foi o único que foi até onde eu estava. Demonstrou preocupação, falou algumas palavras, me motivou. Tudo isso aconteceu de quem eu não esperava. Pela posição dessa pessoa, não precisava fazer isso, mas fez. Está registrado aqui essa ação. Isso só foi para ilustrar nosso assunto. Mas falávamos da gratidão, que algumas pessoas em certos momentos decidem demonstrar esse sentimento. E isso é surpreendente. Às vezes por uma ação ou um ato, do qual nem lembrávamos mais. Já tínhamos até esquecidos. E depois de muito tempo, o momento para aquele alguém de ser grato chegou. Porque do outro lado, tem outro ser precisando, necessitado. E agora os papéis se invertem. Dívida paga. Não vejo assim. Estamos quites agora. Não é dessa forma que imagino que seja. Para quem pratica o bem, não o faz pensando em recompensa ou num retorno. Para aqueles que são verdadeiros, esse tipo de postura não pode existir. É amor por amor, ainda que seja o mal. Mas o mal se paga com amor. Mas como existe a gratidão, existe também a ingratidão. Pessoas aproveitadoras, infiéis, obstinadas, traidoras, amantes de si e que tudo gira em seu redor. Essas pessoas são ingratas. E por mais que receba amor, carinho e dedicação, não são gratas, pelo contrário. Tentam apagar as boas coisas recebidas,
tentam ofuscar as boas obras realizadas, que até mesmo ela própria se beneficiou. Um coração ingrato, isso põe em xeque aqueles que praticam somente o bem. Será que compensa ajudar alguém assim? Retorno não vai existir mesmo. Um gesto de gratidão não pode esperar. Não vai ter, mas em cima da ajuda oferecida ou outra forma, suas boas ações poderá até sofrer retaliação. O mundo está cheio de pessoas que recebem o bem, mas praticam o mal. São agraciados com inúmeras honras. No entanto, sequer respeita o próximo. São amantes de si. Por essa razão, alguém deixou escrito como um ensino que nós não devemos se impressionar com a riqueza dos soberbos, com a prosperidade do ímpio e a fortuna dos aproveitadores. Devemos nos contentar com o que temos, nossa porção diária, o nosso necessário. Não conhecemos o amanhã, talvez sejamos afortunados, ricos, mas a humildade tem que ser ainda mais intensa na nossa vida. E óbvio, a gratidão tem que estar em nós a todo momento. Fazer o bem sem se importar para quem, sem recompensas, apenas pelo amor. Não devemos desfalecer devido à ingratidão, nem mudar o nosso comportamento. Se lembra das palavras do Senhor Jesus quando fizera este: pequeninos, fizeste a mim. Fazendo e realizando o amor, estarás ajuntando um tesouro, onde a ferrugem não corrói, e nenhum bandido pode roubar. Não espere nada de ninguém. Apenas faça, mesmo que não haja ou não existem espectadores. Faça o bem, pois os céus estarão de olho no seu coração. Numa dessas voltas que o mundo dá, pode ocorrer como ocorreu com aqueles 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer pela libertação. A gratidão existia naquela alma e retornou para expressar: de 10 voltou um. Se fosse 100 voltariam 10, se fossem 1000 voltariam 100, ou seja, 90% das pessoas são ingratas e 10% expressam gratidão. Se assim o fosse, essa minha colocação faz sentido, mas pode não ser verdadeira. No entanto, mediante o que se ensinam nas religiões e principalmente as do mundo gospel, são bem diferentes disso. Tudo se trata de investimento. Em vez da gratidão, a ganância é o principal dos ensinos. Me corrija se estiver errado, por favor, mas é dessa forma que consigo ver. São todas assim. De certa forma, não, mas temos um padrão na maioria, que foge dos ensinos de Cristo Jesus. Mas subsistem assim, nunca se saciam. Sempre querem mais e mais. E desse forma o povo, na sua maioria, sem imaginar o que é gratidão, ser grato a Deus. Aprendem somente cobrança a fazer prova de Deus. Uma palavra bonita, que substitui uma palavra resposta do Filho de Deus. A Satanás não tentarás o Senhor teu Deus. Mas isso é meu ponto de vista, mediante os ensinos das Sagradas Escrituras. Mas voltando para nós, como é bom naquele momento que imaginávamos esquecidos, surge uma resposta, uma prova de que estávamos errados. Aquela frase, tamo junto, isso é maravilhoso. O certo é que não deveríamos cansar de fazer o bem, mas somos humanos frágeis. E quem nesse mundo um dia não desanima, quem um dia não se cansa, quem um dia não parou e disse: hoje eu não saio de casa. Tudo isso é um sinal que não somos melhores que ninguém e nem somos superiores. Somos todos iguais, sujeitos a mesmas coisas, sentimentos iguais e atitudes diferentes, ação e reação diferentes. As situações adversas podem não afetar alguns de nós, mas para outros causam um estrago enorme. Exemplo da ingratidão pode derrubar uma pessoa, fazer com que ela desista, pare, e de alguém cheia de virtudes, a torne alguém que se justifique suas mudanças em cima disso. E isso independente de onde as pessoas estejam, em uma religião ou não. O desprezo ou abandono, muitas dessas pessoas que vivem pelas ruas como mendigo, nem todas estão ali por necessidade. Existem aqueles que optaram por assim viver. O que os levaram a isso? Ingratidão, desprezo,
Conheço pessoalmente alguns deles que eram pessoas bem-sucedidas e deixaram tudo para trás e se justificam dessa forma. Nessas palavras dessa reflexão estão contidas a realidade com exemplos nosso, seu e dos demais. Tudo isso tem uma finalidade: fortalecer nossos laços de amizade, expressar um sentimento de atenção, dizer que estamos juntos, que nos preocupamos uns pelos outros. Enganam-se as pessoas que pensam que somente ajudamos o próximo com dinheiro. Não é dessa forma. Um dia precisamos desabafar e precisamos de alguém para nos ouvir. Outro dia somos nós que precisamos ouvir. Um dia precisamos chorar e necessitamos de alguém para nos consolar ou secar nossas lágrimas. Depois pode ser o contrário. Ocasiões que surgem ou surgirão que vai demonstrar a gratidão ou a ingratidão. Porque da mesma forma que recebemos o bem, retribuímos, e o mal que recebemos de alguém pagamos com amor, com afeto, com carinho, com compreensão, sabendo que nossa recompensa não está neste mundo, que nós hoje possamos ser revestidos de paciência, do amor verdadeiro, a caridade de Deus, para compreender e entender a todos, principalmente os ingratos. Sabemos que nossa vida não é só momentos de tristeza, de dor, de sofrimento ou de angústia. Haverá dias felizes, momentos de felicidade, dias de abraços, tempos de benevolência. Não será todo nossos dias de choro e lamentação. O tempo de sorrir também virá para nós. A bonança sempre será antecipada pela tempestade. Não se esqueça disso. Lembre-se que o choro dura uma noite e pela manhã virá a alegria. Nada deveria nos abalar, mas nosso momento, o nosso hoje, e dependendo da maneira que estamos, vulneráveis de certa forma, uma garoa fina nos deixa resfriados. Tudo depende do nosso estado. Se a nossa resistência está baixa ou não, uma coisa é certa: as pedras sempre vão machucar e causar dor, é inevitável. Aproveite o seu momento, o seu agora. Explore o sorriso de alguém. Faça alguém sorrir. Faça companhia para aquele que está na solidão. Seja a luz para quem está em trevas. A solução para a causa de um injustiçado, a força de um fraco, seja o motivo para aquele que desistiu. Seja a razão para quem não quer mais prosseguir, seja o amanhã para aqueles que desistiram do hoje. Seja o momento de alguém, seja a mão, seja o caminhar, seja o olhar. Demonstre sua atenção. Reaja sempre com esperança. Haja conforme a circunstância. Se ninguém for grato, não importa, nada neste mundo poderá apagar aquilo que fez de bom. Nada poderá ofuscar as suas obras de amor, mesmo que não haja palavra nem menção ao seu nome ou ao seu ato. Saiba que os olhos de Deus sempre estarão voltados para você. Não espere justiça nesse mundo. Não espere reconhecimento. Não espere gratidão. Nem espere que das trevas surja a luz, nem do mal venha o bem. No que pode esperar você já sabe. Transforme o dia de alguém. Mude o momento de um coração triste. Seja a fortaleza dos que estão fracos e o conselho do desorientado. O caminho para quem está perdido. O sonho para aqueles que têm pesadelo. O amparo para aqueles que estão em desespero. Comece sorrindo e chorando com os que choram e se alegrando com quem se alegram. Deus abençoe o seu dia, o seu momento, o seu agora. Cláudio Alves de Oliveira, gratidão e ingratidão. Se você viu o vídeo até agora, compartilhe, comente e inscreva-se no canal. Até!